focadas, assim, devemos ser focados nos estudos, mas não tornar isso o nosso dia-a-dia. Convém termos algum lazer, termos algumas atividades extracurriculares. Eu falo, por exemplo, no meu caso, acho importante participarem, por exemplo, em moot courts. Parece que não, mas no meu caso eu participei no moot court de direito fiscal com uma das grandes consultoras fiscais. E foi uma excelente oportunidade, pôs-me em contacto com, neste caso com a empresa, também com um professor que também chegou a dar-me aulas agora na parte escolar do mestrado. Portanto, é muito importante manterem boas notas, principalmente. Não desesperem se acontecer terem dificuldades com alguma disciplina, porque às vezes nós acabamos por ter mais dificuldade naquelas disciplinas que não nos identificamos tanto, é perfeitamente normal. Não tenham problemas em tirar dúvidas com os professores, porque na Universidade Europeia têm a vantagem das turmas não serem muito grandes em comparação, por exemplo, com a Faculdade de Direito, que é onde eu estou a tirar o mestrado. As turmas são enormes, a nível de licenciatura, claro, de mestrado também, mas nunca é tanto. Têm essa vantagem de ter a proximidade com os professores e isso é muito importante. O facto também de terem uma boa média acaba por criar visibilidade aos olhos dos professores. Se vocês forem empenhados, pode chegar-vos uma oportunidade, ok? É muito importante. Tive vários casos também na minha turma, na altura. É muito importante. Relativamente ao mercado de trabalho, o que é que eu posso dizer? Vou mencionar novamente que a média é muito importante, até porque geralmente e infelizmente empresas, neste caso também falo de entidades reguladoras, que também vai surgir imensas oportunidades na Comissão de Valores Mobiliários, por exemplo, entidade reguladora dos serviços energéticos, são entidades reguladoras que dão bons empregos, dão bons salários também, que isso também acaba por ser importante, até porque sabemos perfeitamente que o curso na Universidade Europeia não é nada barato, não é? Acaba por ser muito importante terem um emprego que também vos dê alguma estabilidade. Agora, muito importante, quando terminam o curso, nós acabamos o curso a achar que sabemos tudo. E depois, quando estamos na prática, neste caso no mundo real, acabamos por perceber que só sabemos um pouco. Ok? A prática é que vos vai ensinar tudo. É muito importante, na faculdade já saem com as bases, obviamente, mas na prática os conhecimentos que aprendemos acabam por tornarem-se ainda mais importantes. Depois, o que é que eu posso dizer mais? Não queria tornar assim algo, não queria estar a falar muito, porque sei que também é cansativo, todos nós sabemos, já estivemos nesse lado, estar a ouvir a pessoa a falar muito tempo. Não quero que seja uma apresentação cansativa, quero que seja um bocadinho mais informal, pelo menos da minha parte, e depois, claro, estou aberta a todo o tipo de questões que tenham para me fazer, mas realmente coloco mesmo em ênfase a média. A média é muito importante, porque as empresas pedem imenso experiência de trabalho, pedem, por exemplo, uma pessoa licenciada, recém-licenciada, que já tenha experiência de trabalho, que é um bocadinho impossível. Se a pessoa é recém-licenciada, como é que pode ter 2 ou 3 anos de experiência? Pede imenso. Daí eu estar a dizer que a média é um fator importante, se vocês obviamente não têm ou não tiverem experiência profissional, porque a média mostra às empresas que vocês conseguem ser focados e, embora não seja tudo, porque podemos ter algum percalço a meio do percurso académico e que nos faça baixar a média, é normal, mas a média continua a ser um fator muito importante. Isso leva-me às dificuldades que eu senti depois da licenciatura. Acho que foi essa a grande dificuldade que eu vi. Realmente existe muitos licenciados em Direito, existe muita competição, digamos, uma competição saudável, que é normal, todos nós estamos à procura do nosso caminho e acabamos por cruzar-nos com outras pessoas que também procuram o mesmo percurso que nós queremos ter, e isso acaba por criar alguma competitividade, que é perfeitamente normal. Daí ser importante destacarem-se
praticarem nos moot courts, lá está, vai mostrar como é que funciona na prática, não precisam de participar em todos, participam naqueles que realmente tenham alguma ligação, digamos assim, gostem da disciplina. Acho que é importante. Não sei se devo acrescentar mais alguma coisa, acho que já disse basicamente tudo. Considero, só referi que também considero muito importante, não é obrigatório, obviamente, fazer um mestrado, irem para o segundo ciclo, mas eu considero um fator bastante importante, porque na generalidade as empresas recrutam pessoas especializadas numa determinada área, e no nosso caso, que já somos um processo pós-Bolonha, não é? Em que a licenciatura deixou de ser 5 anos e passou a ser 4, eu acho que é praticamente inevitável sermos obrigados a tirar uma especialização. Não sei se tem alguma questão, se é no fim. Não, vamos deixar as questões todas para o fim, Ana, e dizer que sim, foste, né, a dar a tua visão, não é? Foste muito completa, agradecer. Obrigada. E passar agora a palavra à nossa Margarida. Podes falar, Margarida. Olá, boa tarde. Obrigada a todos pelo convite ao Núcleo de Estudantes de Direito. Então, o meu percurso foi semelhante ao da colega, a da Ana Rita, mas quando é que eu percebi que a média ia importar? Quando nós temos uma palestra na Europeia e começámos a falar da média. Começaram-nos a dizer que era preciso média de 15 para entrarmos para a empresa X, para a empresa Y. A partir desse momento eu acordei e pensei, ok, agora tenho que subir a minha média para ver se consigo entrar no mestrado e pronto, e concorrer a uma boa empresa. Então comecei a subir a média no último ano da Universidade Europeia. Já sabia que mestrado que eu queria ir para o mestrado em Direitos de Transportes, consegui, entrei em segunda fase porque na primeira fase faltava uma nota. Acho que a maioria também entrou toda em segunda fase. Pronto, entrei em segunda fase, comecei o meu mestrado e nas primeiras semanas não havia alunos, achei muito estranho, não tinha alunos na turma, era eu sozinha com os professores, eu cancelavam as aulas. Depois, passado 2 semanas, disseram que o meu mestrado tinha sido cancelado por falta de alunos para eu escolher outro. Mudei para o mestrado em Direito Comercial Internacional, porque queria seguir Direito Aéreo e era o único que tinha essa opção para a minha dissertação. Pronto, correu muito bem, agora já estou na parte da dissertação. Entretanto, como eu passava muito tempo na faculdade a estudar, decidi inscrever-me em mais umas pós-graduações. Então fiz uma pós-graduação em Direito Aéreo e este ano, como os prazos para a dissertação pararam, inscrevi-me em mais 2 pós-graduações. Então estou a fazer pós-graduação em Direito Empresarial e pós-graduação em Bioética. Não sei, assim, acho que a dificuldade não é muito grande em relação à Universidade Europeia, os professores são os mesmos, eu tive a sorte de ter turmas muito pequenas, então conseguia pôr as dúvidas e pronto. Acho que faltou-te só responder quais é que foram as tuas, o que é que tu sentiste no momento em que percebeste que tinhas que sair da Europeia e ingressar noutra faculdade, dado que fizeste parte da primeira turma, não é? Foste pioneira no curso. Quais é que foram as tuas dificuldades? Aí estava com medo de não entrar para o mestrado. Não sabia como é que funcionava bem, não sabia se me ia adaptar, como toda a gente dizia que a Faculdade de Direito tinha uma exigência muito maior do que a nossa faculdade, estava com medo disso e acho que essa aí foi a principal dificuldade, mas depois achei que o nível de exigência fosse o mesmo e não senti muita diferença, felizmente. Obrigada, Margarida. Obrigada. Vamos passar para a nossa Susana Taveira, que também vai apresentar o seu ponto de vista. Susana. Olá, boa tarde. Eu queria agradecer em primeiro lugar ao Núcleo de Estudantes por me ter convidado, felicitar a professora Elizabeth, de certeza que eram as nossas aulas mais divertidas durante a licenciatura. E pronto, falando um bocadinho do meu percurso, eu fui a segunda turma de licenciados pela Universidade Europeia, não é? Comecei a perceber que a média era importante quando comecei a falar com os alunos que na altura estavam no 4º ano e eu estava no 3º e eles começavam a explicar-nos os problemas que eles tinham com a média. Então, eu na altura não tinha uma média assim má, não é? Era uma média razoável, e eu pensei, ok, se calhar se eu conseguir subir um bocadinho mais, se calhar tornava-se mais fácil entrar no mestrado, até mesmo numa sociedade de advogados. Entretanto, veio a pandemia, e então nós tivemos que ter o nosso segundo semestre do 4º ano completamente online, em que toda a gente conhece o Blackboard e sabíamos que até então não funcionava como deve ser e também não funcionava na altura que estávamos em pandemia. Portanto,
os testes eram mais complicados, apesar de termos consulta, éramos cronometrados. Houve alguns problemas em si com os alunos e até mesmo com as plataformas, porque não conseguíamos, não conseguíamos acompanhar as aulas tão facilmente como se estivéssemos presencialmente. Por essa altura, eu comecei a ir aos Open Days online também, de várias universidades, porque eu sempre quis seguir fiscal. Desde que entrei na Universidade Europeia, meti na cabeça que queria seguir Direito Fiscal e mais nada me interessava a não ser Direito Fiscal. Não, ao contrário da Rita, não mudei a minha opinião. Estou em mestrado em Direito Fiscal na Universidade Católica e basicamente eu concorri à Universidade Clássica em primeiro lugar para ter uma espécie de uma segurança, porque não tinha a certeza se entrava na Universidade Católica, porque toda a gente conhece os padrões de exigência e depois diziam que as turmas eram só de 20 alunos e tínhamos que passar por uma entrevista e tínhamos que ter um currículo todo elaborado e eu pensei, ok, vou-me candidatar à Clássica e vou-me candidatar à Católica. Candidatei-me às duas, soube mais rapidamente que tinha entrado na Católica para o Católica Tex e só depois é que descobri que tinha entrado também na Clássica. Como já estava matriculada na Católica, pronto, foi obviamente para lá que fui. Uma das maiores dificuldades que eu tive foi nos termos das aulas práticas. Nós na Europeia não tínhamos muitas aulas práticas, nós fazíamos as aulas teóricas, são teórico-práticas, ou seja, damos a matéria teórica e ao mesmo tempo vamos lá vendo alguns casos práticos. E na Católica aquilo que eu senti mais dificuldade foi mesmo todas as minhas aulas são práticas, isto é, eles dão-nos 40 minutos de teórica e depois a partir daí é tudo prático e nós vamos aprendendo os conceitos que são necessários à medida que vamos trabalhando com eles preparam-nos para a vida real, basicamente. Quanto à média como a Maria estava a referir, quanto à média para licenciatura, para estágios e para empresas, eu falo por experiência própria, eu já me candidatei a bastantes estágios, e a resposta que eu obtenho é que não sou selecionada ou devido à média, ou até mesmo por falta de conhecimento da universidade, porque lá está, são só 2 turmas licenciadas, não há muitos de nós no mercado que possam efetivamente dizer que temos bons conhecimentos da Universidade Europeia, e acho também é um bocadinho uma complicação que as próprias empresas e firmas têm, que é nem sequer querem tentar conhecer-nos, não é? E acho que isso é um bocadinho parcial, não é? Porque toda a gente conhece a Clássica, a Católica, e a Nova, mas raramente conhecem alguém da Europeia, mas também não dou o braço a torcer para o fazer. Portanto, isto assim é um bocadinho difícil. Que conselhos é que eu vos posso dar? A média sim é importante, mas não é tudo. Acredito que vocês têm que ter também soft skills, por exemplo, comunicação, serem mais abertos a novas experiências também. Por exemplo, se vocês virem algum workshop de sensibilização por exemplo, a pessoas com dificuldades de comunicação, entrem, vejam o que é, pode não vos acrescentar nada, pode acrescentar um bocadinho e é sempre bom porque fica bonito no currículo e também quando vocês vão a uma entrevista torna-se mais simples para vocês falarem. Então acho que talvez seja, para além da média, e sim a média é importante e concordo com o que as colegas tinham dito anterior, a média é bastante importante, mas também apostem na soft skill, porque à falta de média tem as soft skill que hoje em dia são bastante aproveitadas pelas firmas. Obrigada, Susana. E o que tu disseste faz todo o sentido quando dizes que não nos tentam conhecer. Isso é quase como quando estamos à procura de emprego, pedem-nos 10 anos de experiência, quando nós acabámos de sair ontem da faculdade, da escola e tudo mais, e então continuamos aqui a tentar bater quase contra uma parede que nunca vamos conseguir passar para lá, porque não há ninguém que consiga olhar para nós às vezes e perceba que até temos uma certa capacidade para isto, para qualquer das coisas que até possam necessitar e depois dificultam-nos a vida enquanto recém-licenciados e tudo mais. Tomás, olá Tomás. Olá Francisca. Dar-te a palavra, pedir desculpa por seres o último, não faz mal. Mas primeiras senhoras, não é? Claro. Obrigado pelo convite. Professora Xiao, muitos parabéns. Se calhar não vai gostar de muita coisa que eu vou aqui dizer, mas é para melhorar. O meu percurso não é muito diferente do da Susana, eu fui da turma da Susana. Também acabei a licenciatura e fui para a Católica, mas no mestrado de Direito Empresarial. Há umas pequenas diferenças entre o mestrado dela e o meu. O meu, as aulas são teórico-práticas, eu posso escolher quase todas as cadeiras que eu bem entender para nos especializarmos onde nós gostamos. A parte boa daquele mestrado é que os professores são quase todos advogados
Eles normalmente explicam-nos a matéria e depois dizem, pois, mas eu enquanto advogado faria desta maneira, normalmente é uma taferice legal que nos dá muito jeito. Isto é a parte gira. Dificuldades a sair da licenciatura. Vai haver muitas dificuldades, eu aí não posso mentir. Logo quando eu saí da licenciatura, eu comecei-me a perceber disso. A média é muito importante, como já aqui foi dito, as soft skills. Por exemplo, na minha turma, eu olhei à minha volta e tinha pessoas com 2 e 3 pós-graduações, licenciados na Católica e na Clássica, e só por serem licenciados nestas universidades já tinham peso. Aliás, eu candidatei-me a vários escritórios, já falei com vários recrutadores. Alguns abriram-me as portas por causa da média, mas depois não continuei o processo de recrutamento. Outros disseram, tu és da Europeia, tens mais a provar que os outros. Ou então, por exemplo, do outro escritório dizendo nós não recrutamos dessa universidade. Porque a verdade é que não conhecem este curso, não conhecem os professores, não conhecem se realmente nós temos as capacidades ou não. Então limitam-nos logo aí. Aliás, houve outra pessoa que ainda me disse, mas tu agora estás na Católica e já não tens de te preocupar com esse problema. Por isso, escolher a universidade onde vamos tirar o mestrado também acaba por ser bastante importante, porque é quase como se limpasse o nome da licenciatura. Eu sei que é muito feio eu estar a dizer isto, mas é quase uma necessidade que nós temos. Por isso, quem pensa vai acabar a licenciatura e vai entrar muito facilmente no mercado de trabalho é mentira. Vai ser muito difícil. Com a pandemia ainda veio piorar, porque escritórios que recrutavam 12, alguns muito mais, passaram a recrutar só metade. O que, com a quantidade de pessoas que nós temos, licenciadas com mestrado, é muito mais difícil. Por exemplo, na minha turma nós somos cerca de 30. Eles têm as pós-graduações, têm os mestrados, já estão a acabar esta parte das aulas do mestrado, têm as licenciaturas nas faculdades, que enfim é clássica, é católica, e destes 30 eu acho que se tiver 5 que já estão em escritórios é muito. Por isso realmente vamos ter grandes dificuldades. E nós, quando saímos da Europeia, já estamos a sair em desvantagem. Em primeiro lugar, é o cálculo da média. O cálculo da média é feito com ponderação na nossa universidade, nas outras não é. Ou seja, normalmente esta ponderação vai descer sempre a nossa média. E nas outras não é assim. Eu sei que isso foi aconselho pedagógico e já estão atentos a isso. Depois, nas melhorias, por exemplo, na Católica, nós podemos fazer melhorias sem pagar, desde que seja no próprio ano. E as melhorias são realmente muito importantes, porque a média vale mesmo muito. Por exemplo, eu sei que na Nova também eles podem fazer cadeiras a mais e depois escolhem só as que tiveram melhores notas, para depois na média final acabarem por ter uma média superior. Ou seja, quando nós saímos aqui da Europeia, com a média a valer tanto, porque o nome da universidade neste momento vale muito pouco, por isso o que vale é a média, e ainda saímos com estas desvantagens todas, complica. Então o mestrado realmente é muito importante, pós-graduações se conseguirem, soft skills, por exemplo, eu sei que a VDA teve agora a VDA Academia, também é muito importante. Este tipo de atividades que vocês participem em grupos, na ELSA, aqui no núcleo, tudo isso vai valer para vocês terem um currículo mais forte e para tentarem ter mais oportunidades. O resto é persistência. Obrigada, Tomás. Se eu já estava assustada, eu confesso que fiquei um bocadinho mais, não é? Mas pronto, é a vida que nós escolhemos, foi o caminho que nós decidimos ter e aqui vamos ser os terceiros a sair e acredito que vamos sair em grande. Vamos passar agora a palavra à nossa professora Elizabeth Ascioli e posteriormente ao professor João Pedro Galhovo, que também está aqui. Se quiser depois dar uma palavrinha à plateia, nós gostaríamos de ouvir. Professora, quando quiser. Bem, eu quero antes de mais agradecer o carinho de vocês todos, assim eu tenho mais forças para esse meu desafio e todos, os alunos ainda não sabem, eu acho que todos foram meio pegos de surpresa, porque eu também assumi há o que, 7 dias por aí, né? Então é algo muito recente e gostei imenso de ouvir vocês,
e também das palavras carinhosas que vocês me disseram. Isso sempre nos anima mais para levar esse curso adiante. E eu acho que foi uma bênção hoje, que é sábado do Aleluia, eu estar aqui com vocês justamente nesse meu início de caminhada, para ouvir justamente a parte boa e a parte menos boa, porque o que nós queremos é que vocês estejam felizes na universidade que vocês escolheram e fazer com que o nosso curso tenha projeção. Então, essas críticas que o Tomás fez, que disse que talvez não fosse gostar, gostei muito, porque já anotei e acho que podemos lutar para essas conquistas aqui, de melhorias de notas sem pagar, de fazer cadeiras a mais, por que não fazer cadeiras a mais para depois vocês poderem escolher, porque realmente, e aqui todos falaram, e falaram muito bem, mas eu fiquei tão orgulhosa de saber que vocês estão a fazer mestrado, estão na clássica, estão na católica, quer dizer, isso já é um diferencial. Vamos dizer que vocês conseguiram entrar em mestrados da maior reputação aqui em Portugal. E como dizia o Tomás, isso é muito importante, porque o mestrado é a continuação, ainda mais agora, nós andamos no pós-Bolonha aqui, é a continuação do curso. O curso reduziu um ano justamente para que vocês buscassem a especialização no mestrado. E é muito importante o pós-licenciatura, para onde vocês vão, para também levar esta marca da universidade que vocês fizeram o seu mestrado. E depois se seguirem aí o seu doutoramento. Falo isso porque eu também sou de uma universidade, me formei na Faculdade de Direito de Curitiba, que era uma universidade privada, lá em Curitiba, no Paraná, que tinha uma universidade já muito antiga, tal, mas também uma universidade privada, e fiz o meu mestrado, fiz na clássica com o professor Fausto de Quadros, e o doutoramento eu fiz na USP, na Universidade de São Paulo. E quando o que projeta, vamos dizer assim, também onde você faz a tua pós-graduação, né? E a USP abre portas, a Faculdade de Direito de Lisboa abre portas, o Instituto Europeu, onde eu fiz o Diploma de Estudos Europeus, abre portas. Então, isso é muito importante vocês terem presente. Outra coisa que eu achei muito importante, que eu acho que eu vou pedir aqui, agora a Francisca já tá indo embora, mas os que herdarem, nós poderíamos fazer uma sessão dessas, vocês já são todos convidados sempre, vamos sempre trazendo mais ex-alunos, porque nós vamos ficando com saudades de todos que saem, né? Agora já é mais uma fornada que vai embora. Para falar, mas isso no primeiro ano. O que vocês falaram hoje, aluno de primeiro ano tem que ouvir. A questão da média, que é muito importante, isso já tem que se tomar consciência já no início, não é? Quando chega-se ao fim, começa a fazer os cálculos e começa a ficar preocupada, a Margarida, como falou. Eu acho que se começar a preocupar com essa questão desde o início, tudo fica mais fácil no final, porque no Brasil não existe a média, né? Então não há essa preocupação com a média de final de curso, algo que não existe. E depois as pessoas seguem, fazem concurso para magistratura, ou tem que fazer a prova da Ordem dos Advogados, mas a seleção não se faz pela média do curso, e aqui a seleção começa por aí. Então, é muito importante vocês prestarem muita atenção nisso, e falaram aqui das soft skills, que eu também concordo. Eu acho essa geração, eu sou apaixonada pela geração de vocês, porque é uma geração que foge completamente, né? Que eu sou lá da geração X. Vocês nasceram nesse mundo digital, vocês já nasceram aqui, nesse mundo. Vocês não sabem o que é fronteira para vocês não existe, né? O mundo já estava globalizado quando vocês chegaram, tudo que vocês fazem é digital. Esses dias eu queria dar aqui uma consola aqui de jogos, aqui que era aqui PSP2, e dizendo, mas ninguém quer isso. Depois que eu falei assim, mas será que ninguém tem interesse? Não, porque isso já não existe mais. Eu falei assim, mas está aqui nova, aqui cheio de jogos. Não, mas isso não... Então, o mundo de vocês é diferente do nosso, gente.
se nós tínhamos uma bicicleta e estava a bicicleta ali encostada e dessemos a bicicleta 10 anos depois, 20 anos depois, a bicicleta ia fazer alguém feliz. Agora, uma PSP2 hoje não resulta. Então, vocês nasceram num mundo completamente diferente. Vocês têm, para além de toda essa trajetória aqui, e fico feliz também de saber que alguns de vocês já entram com objetivos, eu quero ir para essa área, e vão para essa área, ou a Ana Rita, que não foi para essa área, mas já queria ser do Sérgio, que eu lembro quando eu fazia enquete na sala para saber, a única que queria ir para a magistratura era a Ana Rita, e sempre com esse objetivo e continua, mas aqueles que não têm ainda, não se preocupem, que a vida nos leva para o caminho, para o caminho que nós temos de ir, né? E assim, para também não falar muito aqui, que nós queremos ouvir os demais e os debates, o que eu queria, para além de todas dessas vias, dessas profissões que vocês têm aqui em Portugal, seja a advocacia, ou seja o SEGE, ou tantas outras aqui que vocês já falaram, eu queria que vocês fossem destemidos aqui, fazer aqui uma provocação para vocês serem curiosos e destemidos e acreditarem em vocês, porque vocês são o futuro não, vocês já são o presente, vocês já estão saindo para o mercado de trabalho. Vocês é que vão cuidar desse mundo, vocês são os atores que estão agora em cena, eu já estou descendo do palco, daqui a pouco eu já estou ali, lá embaixo, vocês estão assumindo agora, e vocês têm que acreditar que vocês fazem a diferença. E eu estou fazendo um exercício com os meus alunos desde o semestre passado, de Direito da União Europeia, que o ano passado eu pedi para eles fazerem comentários em forma de artigo de jornal, sobre os 60 anos da Declaração Schuman. Então, fui fazer algumas atividades e artigos de jornal e conseguimos publicar no jornal. Pois João Pedro publicou, a Ana Isabel publicou, e o João Pedro até tomou gosto, João Pedro Leitão tomou gosto e tem publicado com frequência. Esse semestre fiz a mesma coisa agora com essa turma e já publicamos 2 artigos de jornal. A Daniela Barros publicou e a Nicole também publicou agora na semana passada, em jornal, porque os jornais estão interessados no que os jovens pensam. Vocês pensam que, não vou escrever, ninguém ouve, ninguém... Não, vocês são o centro do mundo agora. E isso é importante vocês terem esta consciência. E, para além disso, só para terminar, como eu disse que vocês já nasceram no mundo sem fronteiras, que vocês interagem com o mundo todo sem conhecer as pessoas, né? Vocês estão com uma Nintendo numa carruagem do metro e podem jogar com outra pessoa que está lá, que vocês nem sabem quem é, interagem, que é uma coisa para nós assim que ultrapassa, né? Vocês sejam curiosos e, se vocês tiverem interesse, e agora entrando para essas soft skills, e mais ainda, mas que vocês interajam com as organizações não governamentais, tantas que tem por aí, que vocês podem atuar em qualquer área. Tem para proteger baleia, tem para empoderamento das mulheres, tem para violência doméstica, tem para acabar com a fome no mundo, tem ONGs para todos os gostos. E isso é uma contribuição, é uma participação solidária, que acho que cada vez mais nós nos devemos preocupar. E isso também conta no currículo de vocês. Esta participação solidária é muito importante na hora também de fazer uma seleção, como vocês já falaram. E, para além disso, para terminar, eu quero estimulá-los também para que vocês busquem empregos também fora daqui, porque vocês têm essa oportunidade. Não só quem mora aqui na União Europeia, quem é cidadão europeu, mas em todos os continentes. Há escritórios regionais da ONU em todos, na África, na América. Então, vocês podem buscar trabalho também nestas organizações. E eu, assim, só de brincadeira, fui aqui olhar para ver se via alguma coisa, e descobri aqui no Tribunal de Justiça da União Europeia, por exemplo, abriu uma vaga para
para tradutor jurídico, agora, no dia 19, foi dia 19 de fevereiro, para morar no Luxemburgo, ganha 4.000 euros, uma vaga para a língua portuguesa, por exemplo. Tem uma vaga para diretor de recursos humanos do Tribunal de Contas Europeu, que ganha 15.000 euros, por exemplo. Então, há um mundo a ser descoberto para além das fronteiras, e que vocês podem concorrer em pé de igualdade com qualquer outro candidato, e vocês também podem buscar por aí uma realização profissional. Então, eu queria deixar aqui essa mensagem, inclusivamente no Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos, tem lá um programa de estágio muito interessante. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos também tem a FAO, que está em Roma, tem a OCDE, tem a Unesco em Paris, tem um mar de oportunidades que vocês precisam, aqueles que quiserem sair, mas aproveitando que vocês já são cidadãos do mundo, né, que já nasceram nesse mundo globalizado, eu aqui provoco vocês para também buscarem essas alternativas, se for da vontade de vocês. E agora deixo de incomodá-los aqui, e quero só dizer uma coisa também, mas para terminar. Eu estou aqui de ouvidos abertos para todos vocês. As sugestões que vocês tiverem, as críticas que vocês tiverem, são sempre muito bem-vindas, porque nós temos um curso recente, um curso novo. Aquilo que o Tomás falou é uma preocupação que os escritórios não conhecem a universidade, é verdade, as empresas não conhecem, é verdade, mas se elas não vão ao encontro da universidade, a universidade tem de ir ao encontro dela. Então, isso também é importante. Eu acho que esse vínculo nós temos, esse trabalho também é um trabalho nosso e que nós devemos fazer. E uma das minhas metas agora tem o Pro Bono, que vocês devem conhecer, né, a ajuda legal. Temos uma ex-aluna da primeira turma, a Eulaine, está lá como Pro Bono Júnior, né? Podemos buscar por ali, fazer ali um convênio com a universidade, que a nossa universidade não está lá, para que a universidade comece a ser mais conhecida, porque de uma coisa eu tive certeza hoje, fiquei muito feliz, e vocês têm tido projeção fora da universidade, e conseguiram alcançar aqui objetivos muito importantes fora da universidade, isso já é muito importante. Então, um beijinho para todos, e estou aqui, de ouvidos e olhos bem abertos para continuarmos a nossa conversa. Muito obrigada, professora. É sempre bom ouvir o que a professora tem para dizer, para além de vir sempre com ideias novas e inovadoras e coisas que podemos fazer fora da nossa jurisdição, não é? Porque falar com a professora é sempre viajar um bocadinho para além de Portugal e as nossas ilhas, e é conhecer parte daquilo que podemos fazer fora daquilo que nos é apresentado desde sempre. Acredito que muita gente agora já vai ter outra noção de poder se inscrever nas ONGs e nos tribunais que a professora acabou por mencionar, e espero que o façam mesmo, porque é uma mais-valia mesmo, e ouçam o que a professora Elizabeth tem para dizer, quem ainda vai ser aluno da professora, e passar a palavra aqui ao nosso professor João Pedro Galhofe, se quiser participar, não sei. Dou-lhe a palavra, professor. Boa tarde a todos. Aproveito para cumprimentar todos, sobretudo nesta época pascal. Não veria melhor momento para estar em época pascal em segunda família do que este, porque para mim a Universidade Europeia, como todos sabem, é a minha segunda família, e portanto queria cumprimentar todos, em especial os antigos alunos, e com uma mensagem muito especial, fraterna e amiga, à professora Elizabeth Ascioli, que devo-vos dizer que é para mim uma pessoa que também de alguma forma me inspirou no meu percurso da Universidade Europeia, por quem tenho grande amizade, e a própria sabe disso, e devo dizer-vos que muitas das preocupações que os antigos alunos hoje aqui manifestaram são preocupações também nossas e da professora Elizabeth em particular. Eu recordo alguns momentos da minha experiência académica, nomeadamente nas galas de Natal da Universidade Europeia, em que eu e a professora Elizabeth Ascioli passámos, digamos que o serão a discutir estes temas da empregabilidade.
e da forma como o curso da Universidade Europeia seria visto no exterior. Portanto, não desvalorizando de todo aquilo que aqui foi dito, muito pelo contrário, devo dizer que temos também nós esta preocupação, e não falo enquanto representante do curso da Universidade Europeia, e só a professora Elizabeth o pode fazer, mas eu sei que a professora Elizabeth tem esta preocupação relativamente ao curso de Direito. Aliás, passámos longas horas a falar destes temas no passado, com muita disponibilidade, afabilidade e capacidade de querer resolver, ou pelo menos empenhamento de tentar resolver esta situação, que é uma situação que ninguém ignora, mas que também se percebe pelo facto do curso ser tão novo. E, portanto, tem que ter uma credibilidade junto do mercado de trabalho que demorará algum tempo. Agora, tem que haver, se calhar, mais dedicação da nossa parte nesse percurso. E eu acho que sim, acho que temos agora a diretora certa para o fazer, não que antes não tivéssemos, não é nada disso, mas julgo que a professora Elizabeth Ascioli saberá com certeza ouvir estas preces, digamos assim, dos novos alunos relativamente a estes temas e conta também, como já manifestei, com a minha disponibilidade e empenhamento para o efeito. Aliás, eu não sou conhecido por ser muito otimista, muito pelo contrário, mas devo dizer que neste campo também tenho algumas boas novidades para dar e espero que a professora Elizabeth Ascioli não me permita fazê-lo, porque recentemente falei com a própria sobre isto. Nós vamos ter o primeiro TEX Mude Corte da Universidade Europeia patrocinado pela PwC, que aliás é uma parceria que eu próprio consegui junto da PwC e portanto vamos ter como prémio uma formação da PwC Academy, 2.000 euros para a equipa vencedora, não só para o orador vencedor, mas para a equipa vencedora, que é uma boa novidade, penso eu, para a Universidade Europeia. Também relativamente à Universidade Europeia, e nisto estamos muito colaborantes, eu e a professora Elizabeth Ascioli, eu este ano assumi, juntamente com a professora Elizabeth, a disciplina de Mude Corte, e vamos ter um Mude Corte de processo penal, que vai ser patrocinado também por uma sociedade de advogados de renome, que eu ainda me vou escusar a comentar qual é, porque na verdade até podem ser duas, e portanto as coisas estão bem encaminhadas. Devo dizer que já no próximo dia 12 de abril, enquanto Centro Mude Corte, vamos dar uma palestra sobre a importância da realização de Mude Cortes, que vai contar com o apoio da Servo Correia e com um dos sócios da Servo, que aliás me dá o gosto de ser amigo. E, portanto, as coisas estão relativamente encaminhadas. Não estou a dizer que está tudo resolvido, não, ainda há muita coisa por resolver e acho que estas conversas são importantíssimas para nós percebermos o que falta resolver e para onde devemos ir, sobretudo isso. Depois queria, obviamente, dar uma palavra de amizade, agora já posso dizer amizade, dos antigos alunos, do Tomás, da Margarida, da Rita Rodrigues, que recordo, ainda fiz um Mude Corte fiscal e fui júri e avaliei a Rita, que aliás teve um desempenho brilhante nesse júri, com o professor Carlos Lobo, que sei que depois, mais tarde, veio a ser seu professor no mestrado na FDL, não é verdade? Veja bem, os professores até sabem estas coisas. Mas realmente para perceberem que, e claro também para os restantes, a Susana Taveira, e penso não me ter esquecido de ninguém, não, penso que não. Mas de facto, isto para dizer, eu acho que esta ligação que existe, quase familiar, na Universidade Europeia com os antigos alunos é alguma coisa que devemos manter e que é produtivo para o futuro, porque vocês agora têm a experiência de quem está no mestrado, alguns, eu depois falarei, se me for permitido, falar um bocadinho sobre o curso da Ordem dos Advogados, porque tinha acordado falar com a professora Elizabeth Ascioli sobre este tema, porque julgámos também que era importante. E para também elucidar aqueles que porventura terão menos à vontade ou menos conhecimento sobre este tema. E de facto é muito importante ouvir-vos, porque a maioria de vós, se não a totalidade, foi para outras universidades, para a Faculdade de Direito de Lisboa, que aliás, como todos sabem, é a minha alma mater, e eu nunca escondi isso, para a Universidade Católica, e hoje estão numa condição diferente, já de mestrandos e muito futuramente mestrados, e com certeza terão uma palavra importante de balanço para dizer sobre aquilo que foi também o curso de licenciatura de Direito na Universidade Europeia. Não tenho a menor dúvida sobre isso e acho que é importante ouvir-vos a todos sobre isso e acho que temos todos os aspectos a melhorar. Portanto, nesse aspecto, a minha total abertura e disponibilidade para ouvir. Para além do mais, queria dar-vos aqui uma nota
mais sobre uma componente do curso de estágio da Ordem dos Advogados, porque eu reparei que todos aqui falaram sobre os mestrados, e bem, mas eu, não querendo novamente ser menos otimista, tive a hercúlea tarefa de fazer um mestrado e a Ordem ao mesmo tempo. E estou cá, sobrevivi, não morri, e portanto, e até dou aulas ao mesmo tempo, portanto vejam bem que tudo é possível ser-se feito, e não sendo eu otimista, como é sabido, quero-vos dizer que com algum empenho se consegue fazer tudo com relativo sucesso. Claro que se eu tivesse a fazer uma coisa a cada vez, se calhar tinha tido mais sucesso, é um facto. Mas como tive que fazer pelo menos 2 de cada vez, o sucesso foi relativo. Sobre o estágio da Ordem dos Advogados, queria-vos dizer que, e até porque não foi falado aqui, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante ser tocada, porque de facto todos os licenciados da Universidade Europeia podem sair e sem fazer um mestrado diretamente ingressar na Ordem com a licenciatura em Direito. E portanto têm aqui o que eu aproveitava o momento pascal para dizer uma autêntica via sacra na Ordem dos Advogados, não é? E, portanto, esta via sacra começa com um curso de estágio de 18 meses, que nunca é 18 meses. Os cursos de estágio supostamente não devem ir para além dos 24 meses, raramente não ultrapassa. Bom, então em momentos de pandemia, devo-vos dizer que há cursos de estágios que já vão em 30 meses e coisas do género, não é? Mas também se compreende em função também da pandemia e das prorrogações. O curso de estágio tem obrigatoriedade de 75% de presenças de formações obrigatórias durante os primeiros 6 meses, o que condiciona muito a participação dos advogados estagiários na Ordem, porque, como compreendem, todos têm que estar em escritórios de sociedades de advogados ou a trabalhar com advogados a títulos individuais ou particulares, e depois tem a característica de, eu acredito que a nível individual isso possa ser mais ágil e mais fácil, mas sobretudo nas sociedades, as sociedades não veem com muito bons olhos, e eu falo por experiência própria, o facto de os advogados terem que se ausentar numa manhã ou numa tarde e depois terem o vencimento por inteiro no final do mês, desses primeiros 6 meses de estágio, e têm que se ausentar, porque têm que ir para a formação obrigatória da Ordem dos Advogados, porque se não tiverem 75% de presenças, reprovam essa primeira fase, portanto, e não passam para a segunda. Portanto, reparem que isso também é uma via sacra, não é? E também é alguma coisa que tem que ser feita. No meu tempo ainda havia, eu não sou assim tão antigo também, mas é verdade, ainda havia os trabalhos de deontologia profissional, práticas processuais civis e práticas processuais penais, em que tínhamos que apresentar, portanto, no que diz respeito à deontologia profissional, um trabalho sobre os deveres deontológicos e práticas processuais civis ou práticas processuais penais perante um caso, uma peça processual. Isso entretanto acabou, há uma nota coletiva das participações em aula, das formações, aliás. Depois, na segunda fase, que é passado os 18 meses, e aí sim é que são cumpridos, desculpem, os 6 meses, e aí sim são cumpridos os 6 meses, passamos para a segunda fase, em que temos que ter 20 assistências a diligências processuais, nomeadamente 5 em matéria penal e 5 em matéria civil e 10 avulsas, que no meu caso foram todas a fiscal, porque é a minha área de trabalho e, portanto, foi tudo em processo, foi em contencioso fiscal ou tributário. Depois, 5 intervenções em audiências de julgamento, estas têm que ser mesmo em audiências de julgamento, estas têm que ser sempre acompanhadas também pelo patrono. Depois temos 6 peças processuais elaboradas e subscritas com o patrono, que convém que não sejam as mesmas das audiências, evidentemente, e portanto temos também que ter essa dedicação. Depois temos que apresentar relatórios de todas as intervenções e de todas as assistências, portanto imaginam o que é que isso significa. Eu estou aqui a olhar para o lado, tenho o meu relatório das peças que entreguei das intervenções de estágio, tem 500 páginas. Portanto conseguem compreender relativamente bem, mas para o meu caso também é um caso particular, porque eu, como tenho muitas peças em contencioso tributário, as peças são longas em contencioso tributário e, portanto, é normal que tenha tantas páginas, mas o meu em particular teve 500 páginas. Depois, tem também que fazer um relatório de estágio que descreva todo o tirocínio, ou seja, basicamente tudo aquilo que fizeram durante o relatório de estágio, durante esta segunda fase, ou seja, após os 6 meses.
Depois existe um patrono que é emitido pelo próprio, um parecer que é emitido pelo próprio patrono sobre a aptidão do candidato a advogado, ou seja, que o próprio patrono diz se o estagiário está apto ou não está apto a poder realizar a prova de agregação à ordem. E depois temos aquele momento que é o momento decisivo, não é? Que é a prova de agregação à Ordem dos Advogados Portuguesa, que acarreta uma entrevista presencial, uma espécie de oral, que supostamente deveria ser sobre a análise e discussão dos relatórios de estágio e matérias práticas deontológicas e que, na verdade, pelo menos no Conselho Regional de Lisboa, raramente o é. É menos sobre os relatórios e mais sobre o domínio das matérias processuais, civis, penais e deontológicas, até porque o júri é composto por um elemento formador de cada área, da deontologia profissional, do processo civil e do processo penal. Portanto, sobre relatórios é muito pouco questionado, quer dizer, não estou a dizer que não é, no meu caso foi, mas se calhar numa entrevista de 45 minutos, eu julgo que não foi mais do que 10 minutos sobre relatórios, se calhar nem tanto, o resto foi sobre domínio da matéria, efetivamente. E depois temos a prova escrita, que é aquele momento decisivo, como devem calcular. A entrevista conta-se 40%, portanto reparem que tem um valor diminuto face à prova de agregação, e o exame de agregação tem 60%, evidentemente. Sendo que este exame é composto por uma prova escrita de 2 horas e meia com 30 minutos de tolerância, ou seja, são 3 horas de prova, para todos os efeitos. Toda a gente utiliza o tempo todo e não chega, garanto-vos. Portanto, são 3 horas de prova sobre as matérias de deontologia profissional, da prática processual e da prática processual civil, e sobre 2 outras matérias avulsas que possam sair, não sabendo nós quais são. Portanto, no meu exame saiu processo administrativo e processo tributário, com alguma sorte minha, por acaso. E, para além disso, no último regulamento de estágio, já está previsto, desde 2017, a acrescentar a isto a elaboração de uma peça processual, que também não sabemos qual é a área em que sai, mas basicamente é-nos pedido que façamos uma peça processual numa destas áreas, não sabendo nós qual é a área que poderá ser indagada durante a prova. Isto para dar assim uma panóplia, uma visão geral sobre aquilo que é o estágio da Ordem dos Advogados, e depois disto penso que ficou mais claro o porquê de eu chamar uma via sacra este curso de estágio, porque efetivamente o é para os advogados estagiários, e não queria deixar de dar esta visão também sobre aquilo que é o curso da Ordem dos Advogados, porque me parece que, se não a maioria, grande parte, tem essa tendência para incorporar na Ordem dos Advogados, sem demérito para aqueles como a Rita querem ir para o SES. Eu próprio tenho muitos amigos, agora juízes, recentes, aliás, no SES, e portanto é uma área muito dignificante, para a qual tenho grande respeito, peço embora não tenha sido aquela que escolhi, mas estou certo que esta nova geração fará também um belíssimo papel na magistratura judicial, até porque eu conheço alguns e, portanto, posso aferir do facto da preparação académica e da capacidade de julgar, bom, ninguém é bom juiz em causa própria, mas de julgar os outros de acordo com a formação que também tiveram. Obrigado, e por agora fico por aqui. Obrigada, professor, por ter concluído desta forma e por ter elucidado os nossos antigos colegas. Se calhar podia ser uma dúvida de alguns e possivelmente uma dúvida daqueles que ainda vão ficar, que é o meu caso também, por enquanto. Vou agora abrir espaço ao nosso público. Já vi que a Margarida já foi escrevendo aqui uns comentários aqui no nosso espaço para comentar. Se quiser dizer isto agora em voz alta, Margarida, e depois passar a palavra à Susana, que meteu a mão no ar, não sei, queria só dar-lhe a oportunidade à Margarida, como ainda não falou, Susana, não sei se te importas, espero que não. Margarida, diga. Olá a todos, o meu nome é Margarida Bonito, eu sou portuguesa, mas há uns anos que vivo fora do país, sou uma ex-advogada, na minha altura estudei em Coimbra, eu era dali da zona e portanto consegui entrar em Coimbra e por ali fiquei, e hoje juntei-me aqui à vossa conversa porque é um gosto ouvir malta um bocadinho mais nova que eu, bastante, ter tanta consciência já das dificuldades depois da vida prática, não é? Eu quando estudei Direito
fui assim, parecia um carneirinho no meio de toda a gente e, portanto, fiz exatamente o que o vosso professor João, não é? O nome, creio, João, acabou de descrever o calvário que é o estágio da ordem. A verdade é que eu me sentia muito, muito perdida. E tão perdida fiquei que, apesar de ter acabado, ter concluído com sucesso e ter sido advogada durante alguns anos, acabei por mudar de direção e deixar a advocacia para trás. Mas hoje estou dedicada na mesma à profissão, sob uma outra perspectiva, mais na área do coaching para a atividade e muito nesta área das soft skills, que foi um gosto para mim ouvir-vos falar da importância das soft skills, não é? Na vida prática, não só como advogados, mas na nossa vida de adultos. Infelizmente é uma área, não sei se a Universidade Europeia se dedica a ela ou não. No meu curso em Direito em Coimbra, eu tive zero, tive tudo sobre hard skills, mas zero sobre soft skills, e na altura eu não me tinha dado conta da lacuna enorme na minha vida, que era esta área das soft skills. Portanto, tecnicamente eu estava muito preparada, eu sabia tudo, mas depois não conseguia ter uma reunião com o cliente, não me sabia apresentar em tribunal, tinha sempre muitos receios, muitas vezes confundi a modéstia, que é para mim uma qualidade essencial, com a falta de confiança. Portanto, desculpem estar aqui a ser assim tão honesta e tão aberta em relação ao meu percurso, um bocadinho falhado, confesso, mas na realidade eu não me dei conta disso tudo na altura, e quem me dera ter tido assim este tipo de conversas para que me abrissem os olhos, não é? E que me tornassem um bocadinho mais desperta. Portanto, na realidade eu vou acabar por aqui porque eu nem sou convidada, não é? Juntei-me aqui à vossa conversa, peço desculpa. Um beijinho a todos e muito, muito boa sorte, muita determinação neste vosso percurso. Obrigada. Obrigada a nós pelas palavras, Margarida. Não tem que sentir que está a mais, porque acho que nunca nada é demais quando alguém já tem mais experiência do que nós. E eu, pronto, vou ter que referir mais uma vez que estou quase a ir embora e estou mega assustada, não sei o que é que isto me vai reservar, mas estou disposta a ouvir tudo e mais alguma coisa para saber que caminho é que eu devo fazer e de que forma é que eu devo fazer as minhas escolhas, porque às vezes somos um bocado imaturos nessa parte, e acredito que isto agora que a Margarida acabou de dizer a mim ajudou-me e deve ter ajudado outras pessoas que estão exatamente na mesma situação do que eu, porque é sermos literalmente atirados aos leões mais uma vez na nossa vida, e vamos conseguir, pronto, vai ser difícil, mas vamos conseguir, tal como os nossos colegas conseguiram e como os restantes que vêm a seguir a nós vão conseguir. Susana. Desculpa, Francisca, é que enquanto a professora a Elizabeth estava a falar, eu lembrei-me que a Europeia não tem uma boa rede de ajuda no Departamento de Empregabilidade. Isto é, por exemplo, à semelhança, por exemplo, eu e do Tomás passamos na Católica, nós temos uma senhora que nos manda regularmente e-mails sobre as vagas de estágio de verão, as vagas de estágios para a Ordem dos Advogados, para empresas e até mesmo, por exemplo, formações de soft skills, que, como a Margarida estava a dizer, são bastante importantes. E eu acho que falta isso na Universidade Europeia, porque, por exemplo, eu só me dei conta que se calhar era preciso trabalhar um bocadinho mais na minha média e talvez no meu currículo para poder entrar num estágio de verão que confere alguma experiência e nos faz logo perceber se queremos ou não seguir a advocacia ou não, quando estava no 4º ano. Portanto, eu ainda hoje não sei se quero mesmo ir para a Ordem dos Advogados ou se quero ir para uma consultora porque não tive essa experiência perto de mim. Eu acho que é importante que os alunos que estão agora no 1º e 2º ano tenham talvez as formações que lhes possam ajudar a ter e a compreender o que são as soft skills, e talvez os 3º e 4º ano conseguissem ter não em si as formações, mas talvez pudessem ter conversas com advogados de vários departamentos, ou até mesmo, como o professor João Galhoso estava a dizer, ter se calhar uma conversa em que lhes pudesse explicar o que é o processo de estar na Ordem dos Advogados, que eu acho que é isso que nós, por exemplo, eu não tive, e acredito que a Rita e a Margarida também não tenham tido, e fomos descobrindo um bocadinho por nós. E acho que é importante, desde cedo, que nós tenhamos essa percepção do que é e do que é que não é. E sei que isso não está ao alcance do núcleo, muito menos ao alcance da professora Elizabeth, porque vem da universidade, mas acho que é algo que devia conversar, e mesmo com a universidade, para tentarmos comatar esse defeito que a Universidade Europeia tem. É verdade, não estás a mentir, estás de facto a dizer uma grande verdade, e eu posso já dar o meu
meu parecer, ou o que queiram chamar, eu, graças a Deus, o ano passado, faz agora um ano, consegui ter um estágio, mas consegui tê-lo por mim, porque houve alguém que se disponibilizou para me dar aquele estágio, para que eu pudesse ter muito mais contacto com a vida do direito do que se calhar a própria universidade tem. Claramente que na área do direito temos lacunas a vários níveis, desde Erasmus, desde estágios e tudo mais. Eu, por acaso, também inscrevi-me para Erasmus, entrei no Brasil, mas entretanto veio o Covid e a pessoa não pôde sair do país, com muita pena minha, repito, porque ia adorar ter feito Erasmus no Brasil. Entrei na faculdade onde a professora Elizabeth fez o seu mestrado, em São Paulo, fiquei super contente, mas depois não consegui e perdi, se calhar, mais um contexto onde eu poderia ter ganho muito mais soft skills, ter ganho outra forma de ver o direito e o que é a vida, mas pronto, no estágio que eu tive, consegui ter, por exemplo, a primeira vez na vida o contacto com um processo de verdade. Eu tive uma semana a ler um processo, eu não sabia sequer como é que era um processo, pronto, e tive este contacto e não consegui continuar porque o Covid veio e os escritórios fecharam e então tivemos todos que ir para casa. Mas fico feliz, aquele pouco tempo que eu tive ali, que foram 2 meses e meio, já foi suficiente para perceber que é isto que eu quero para mim. Não foi uma grande coisa, mas foi o suficiente. Eu acho que isto às vezes é importante. Agora, quanto, como a Sônia tinha dito, nós no núcleo, vou adiantar aqui um bocadinho, que é uma surpresa, não se pode dizer tudo, senão depois perde a piada, não é? Estamos mesmo a lutar nesse sentido, trazer muitas mais formações dentro da área do direito, com advogados individuais, com sociedades e tudo mais. É uma guerra, não vamos mentir. Eu, enquanto presidente, trabalho com um núcleo incrível, como já toda a gente viu. Eu gosto muito de dizer isto porque eu tenho muito orgulho com as pessoas com quem eu trabalho, porque isto só acontece porque somos todos muito bons no que estamos a fazer. E estamos a lutar há bastante tempo para conseguir trazer isso para a universidade. Mas nós vamos conseguir, até ao final do nosso mandato, nós vamos conseguir, nem que seja 1 ou 2, mas nós vamos conseguir, não vamos baixar os braços, não é porque eles acreditam que a europeia é nova ou isto ou aquilo, mas nós, é uma promessa nossa, que é uma luta nossa para os nossos alunos, e até mesmo para, no caso eu estou no 4º ano e vou sair, mas é uma luta nossa e nós vamos conseguir e vocês depois vão ter a oportunidade de ver e de acrescentar alguma coisa. Agora, o público que queira fazer perguntas, estejam à vontade, porque esta é a oportunidade, porque depois nós não vamos saber responder às vossas perguntas. Boa tarde. Estão-me a ouvir bem? Sim, Bruna. Ok. Eu queria fazer 2 perguntas. Primeiro queria perguntar ao Tomás, porque eu sei que ele acabou com uma média boa, se ele alguma vez pensou fazer carreira enquanto professor. E depois queria perguntar a todos os oradores no geral se, em relação ao mestrado, quando entraram, sentiram uma grande diferença em termos de ambiente da faculdade, da turma, de métodos de ensino em relação ao que temos na nossa universidade. Então, se calhar eu posso já responder. Eu vou começar pela segunda. Em termos de diferenças, a exigência é mais ou menos a mesma. No mestrado temos que fazer muitos mais trabalhos escritos e apresentações, temos exames na mesma, mas não creio que seja assim uma exigência muito maior do que já tem na licenciatura. Em termos de ambiente, na Católica é muito competitivo, isso nota-se, temos vários grupos, há grupos, são os da Clássica, são os que eram da Católica, e dentro dos da Clássica, como eles são imensos, eles próprios têm grupos e são muito competitivos, mas isso também faz parte. Onde é que se nota mais? É durante a aula, quando o professor faz uma pergunta e toda a gente quer ir a correr para ter a melhor nota. Mas acho que isso faz parte e isso as pessoas acabam por se adaptar. Em relação à carreira de ser docente, eu estava a tentar evitar essa questão, porque eu sei que vocês sabem que o antigo coordenador tinha aquela promessa de todos os anos ir buscar os dois alunos com a melhor média para serem assistentes. No meu ano foi dito a mesma coisa,
chegamos ao fim do ano, seria só um, que seria eu. Era para entrar no primeiro semestre, depois era para entrar no segundo semestre e, como vocês sabem, não estou a dar aulas. Eu acho que era um bom desafio, é importante para o currículo. O currículo é muito importante, como já vos disse, para entrar nos escritórios. E além de tudo, eu acho que é mais pelo desafio, porque quando se dá aulas, primeiro temos que saber e depois estamos sempre a aprender. Eu vejo isso nas aulas de mestrado, onde os professores colocam questões, os alunos, nós já temos uma preparação que é diferente da licenciatura, e começamos com discussões e às vezes até os próprios professores se lembram de assuntos que nunca se tinham lembrado e de questões que nunca se tinham lembrado. E eu acho que isso também é uma das partes mais engraçadas do mestrado, é as discussões quando nós temos entre alunos e professores que são de várias universidades e chegamos a conclusões completamente diferentes, mas que às vezes nós, quando começamos a juntar os pensamentos de uns e de outros, chegamos a inovações, digamos assim. Eu acho que isso é muito interessante. Obrigada, Tomás. Confesso que fiquei sem perceber se gostavas de ter professor ou não sei se... A resposta é assim, tentei, mas depois acabou por nunca acontecer. Ok, obrigada. Margarida Tempera, tens alguma pergunta? Tenho uma pergunta para o professor João Galhofe. Se o professor me conseguir ajudar, como é que funciona depois a parte de escolhermos os patronos, da ordem, alguma sugestão? Devemos escolher um escritório maior, um escritório mais pequeno, não sei. Se me puder ajudar, eu agradeço. Tenho a palavra, Sr. Presidente. É sim, senhor, professor, peço desculpa, não Falta uma palavra quando me dão. Peço desculpa, professor. Muito bem. Olha, então, Margarida, eu vou tentar responder de acordo também com a minha experiência profissional, não é? Eu comecei o meu estágio numa sociedade de advogados, diria grande, que é conhecida na Avenida da Liberdade, que tem cerca de várias dezenas de advogados. E fui, nesse meu primeiro mês, reconduzido para aquilo que nós chamávamos um bunker, porque estivemos a fazer processos de injunção e de cobranças difíceis nesse primeiro mês. Ou seja, eu no primeiro mês, todos os dias me chegavam algumas centenas de processos não muito interessantes de injunções e depois, enfim, tivemos a promessa que esse estágio seria rotativo e que durante esses primeiros 6 meses circulariam pelos vários departamentos do escritório ou da sociedade de advogados. E assim foi. Mas, de facto, devo dizer o seguinte, que eu aprendi muito nessa primeira sociedade onde estive, porque, como bom estagiário de primeira fase, aproveitando aqui a expressão da Francisca, somos mandados aos leões, literalmente, não é? E, portanto, entramos às 9 e saímos às 9 num bom dia. Portanto, num bom dia trabalhamos 12 horas, num mau dia saíamos às 11 da noite, num mau dia podíamos sair à meia-noite. Portanto, essa vida de advogado estagiário de primeira fase é mesmo assim, mas é assim naquela como é em todas. Portanto, não tínhamos grandes ilusões sobre isso. Efetivamente, depois entendi, por razões que acho que são compreensíveis, que a vida de um advogado estagiário numa primeira fase podia ser isto, mas numa segunda fase convinha que não fosse isso. Eu ainda beneficiei, ao contrário aqui da colega Margarida, de estágios de advocacia remunerados. Eu sempre tive estágios, não posso queixar nesse aspecto, que eu sempre tive estágios de advocacia remunerados. Tanto na primeira como na segunda fase, sendo que na primeira fase era muitíssimo pior pago, digamos assim, do que na segunda fase. Mas ainda assim pago. Todavia, por decisão própria, eu entendi que não iria ficar o resto da vida naquela posição, pese embora eu tenha aprendido imenso e tenha trabalhado com pessoas que respeito muitíssimo,
mas entendi que tinha que ser dado o salto e que numa segunda fase não iria estar o meu percurso académico, ou melhor, da ordem, numa sociedade que, se calhar, num bom cenário, daqui a 10 anos, permitir-me ser associado ou sócio da sociedade. Se calhar demoraria uma década até o fazer. Porque, com tantos advogados de renome, conhecidos, a coisa demoraria muito mais tempo. E, portanto, entendi ir para uma sociedade mais especializada em direito fiscal e em contencioso tributário. O meu patrono, aliás, foi, durante muitos anos, consultor fiscal do governo angolano, com quem tenho grandes relações. Foi um senior partner no tempo em que isso ainda era permitido da Ernst & Young, e, portanto, no tempo ainda que se podia ser revisor oficial de contas e advogado, portanto, ele ainda beneficiava de um estatuto antigo, depois a Ordem dos Advogados veio a alterar, e, portanto, era uma pessoa muito conceituada. Eu fui o último estagiário desse meu patrono, o Dr. Albino Jacinto, de quem guardo boa memória, e que efetivamente me ensinou quase tudo aquilo que sei na área, tendo em conta também que, sendo o sócio maioritário da sociedade, eu tinha que enviar um e-mail, muitas vezes para falar com ele, sendo que o gabinete dele era ao lado do meu gabinete, não, mas do gabinete onde eu trabalhava. Portanto, com o passar do tempo, fui-me apercebendo que as coisas evoluíam, estreitámos relações, e hoje tenho, felizmente, uma relação de confiança com ele. Ele já não exerce. E isto para dizer, eu diria que, do ponto de vista de capacidade de trabalho, aprende-se muito numa grande sociedade de advogados. Mas aprender aquilo que realmente interessa numa sociedade de advogados, também poderia falar em nome em particular, mas eu não tenho essa experiência, portanto não vou pronunciar, de elaboração de peças, de até a forma como o cuidado que tem que se ter na forma como se elabora e endereça e-mails aos clientes, com aquilo que se deve dizer e não se deve dizer, na forma como se trata com o cliente, na proximidade ou menos proximidade que tem que se ter com o cliente em função da causa que está em litígio. Portanto, toda essa experiência, essas tais soft skills que hoje foram aqui faladas, eu diria que aprendi quase tudo na sociedade onde agora estou, porque não há tempo numa grande sociedade para isso, o tempo é um recurso muito escasso, e numa grande sociedade com centenas e, enfim, depende do departamento, mas às vezes milhares de processos, o sócio coordenador da área quer é o trabalho feito, e depois se não estiver bem feito, dá-nos na cabeça. Portanto, evidentemente não há essa predisposição, essa proximidade, essa capacidade e disponibilidade para ensinar numa grande sociedade de advogados como há numa média. Isso parece-me evidente e, portanto, para dizer, era sempre um martírio, hoje estamos em expressões muito sacramentais, mas enfim, era sempre um martírio quando eu ia para as formações da ordem, porque me diziam, vá, mas se a formação é das 9 à 1, está cá à 1h30. E eu dizia, pois, mas eu entretanto tenho que almoçar. Pois, isso, olha, almoço pelo caminho. Portanto, a vida era um bocadinho mais difícil, confesso. A articulação com isto tudo, e falo do meu caso em particular, porque é aquilo que conheço, mas não foi fácil, realmente, estar a fazer a ordem. Estar numa sociedade de advogados daquela dimensão e estar a fazer um mestrado foi efetivamente muito difícil, portanto era muito difícil de gerir. Depois, com a mudança para uma sociedade mais pequena, mas que ainda assim não é por isso que tem piores clientes, porque uma coisa é uma sociedade não ser tão renomada e não ter tão bons, não é tão bons, é tão reconhecidos advogados. Outra coisa é uma sociedade mais pequena até pode faturar proporcionalmente quase tanto como uma sociedade grande e ter imenso trabalho. Não tenho a menor dúvida sobre isso. O que interessa não é o nome dos advogados que compõem a sociedade, é o reconhecimento do trabalho desses advogados e as causas que ganham. Eu posso dizer que, por exemplo, a minha sociedade não tenho memória de, nos últimos anos, ter perdido um processo. E, portanto, não é porque é uma sociedade mais pequena que é menos importante e relevante nas áreas onde opera. Portanto. Agora, eu acho que nós nisto somos muito portugueses. Nós vivemos muito do nome do sócio da sociedade de advogados, que raramente vai à sociedade, e não estou a falar de nenhum caso em concreto, e aparece mais vezes na televisão.
Portanto, nós vivemos muito disso, os portugueses gostam disso, gostam de dizer que trabalham na sociedade X, Y ou Z, porque o sócio dessa sociedade faz comentários televisivos e, portanto, é uma pessoa relevante e influente na praça. Mas isto, de facto, é uma coisa que a nós não nos faz grande diferença, porque, se calhar, nessa sociedade vamos descruzar 2 vezes ou 3 vezes com esse sócio. Eu não quero falar do meu caso em concreto, mas eu recordo uma sócia com quem trabalhei e que conheço bem, estou já a terminar, que, apesar de ser uma sócia maioritária dessa sociedade, eu devo ter visto 5 vezes. Portanto, em 5 vezes já estou a exagerar, se calhar em 6 meses. Mas isto diz muito sobre a dimensão e a velocidade de trabalho das sociedades de advogados maiores. Enquanto que numa sociedade de tamanho mais reduzido, para não dizer menor, eu contactava diariamente com o meu patrono. É verdade que não entrava pela porta do gabinete adentro, que às vezes tinha que lhe enviar um e-mail para marcar uma reunião com ele, mas era no dia, não é? Portanto, isso faz muita diferença, eu acho. Obrigado, e já a Francisca queria que eu terminasse, eu já terminei, com medo que a Francisca me censurasse. Obrigado. Obrigada. Era só para dizer que, pronto, estamos a 3 minutos do tempo previsto, da hora e meia que nós combinámos. Vamos só alargar por mais 10, 15 minutinhos, que é para dar a oportunidade dos oradores responderem à pergunta que a Bruna tinha feito. Eu peço desculpa, passei por cima dessa pergunta sem me aperceber, portanto, respondam à pergunta que a Bruna fez. Se não se lembrarem, pedi à Bruna que fizesse outra vez e depois tentaríamos acabar às 40, às 45 no máximo. Ok, obrigada. Ana Rita, foste a primeira a levantar a mão, se quiseres. Eu gostava só de salientar aqui uma questão que pode ir um bocadinho de encontro à segunda pergunta que a Bruna fez, mas antes de mais queria dizer uma coisa. Na altura, realmente, quando estava a fazer a licenciatura, havia uma questão que assolava um bocadinho a nossa turma. E a Margarida está aqui presente, pode confirmar. Nós tínhamos imensa preocupação de, quando fôssemos para o mestrado, independentemente de ser na Católica ou até mesmo na Clássica, pronto, que são assim as duas que realmente eram mais faladas entre nós tínhamos imensa preocupação de será que vamos estar ao nível de conhecimento dos alunos de mestrado da Clássica ou da Católica, será que vamos ter os mesmos conhecimentos? Pode parecer uma questão, digamos assim, um pouco tola, digamos, uma problemática um bocadinho tola, mas realmente na altura essa questão assolava-nos um bocadinho. Daí também termos um pouco de receio se conseguiríamos fazer o mestrado ou não. E realmente posso dizer, também para tranquilizar um bocadinho a Francisca, que estava assim meio assustada também, e acredito que seja o que os outros estudantes também estão a sentir. No nosso caso, pelo menos, eu posso dizer com todas as certezas que, quando cheguei ao mestrado na Clássica, senti exatamente que estava ao mesmo nível de conhecimento, claro que isso também é um bocadinho relativo e vai de um bocadinho de pessoa para pessoa, mas senti que estava exatamente ao mesmo nível de conhecimento dos alunos da Clássica. Talvez por os professores também... os professores que davam aulas na altura na Universidade Europeia, muitos deles vinham da Clássica, também davam aulas na Clássica, talvez por aí, não sei, mas realmente nós conseguimos perceber que tínhamos imenso conhecimento, imenso potencial, e o facto de termos sido a primeira turma causou-nos algum receio, em comparação, que inevitavelmente fazemos sempre comparações, não é, com as outras faculdades, mas realmente vi que esse receio era completamente infundado. Os nossos professores foram excelentes, têm imenso renome, e o nosso conhecimento é incrível. Claro que isso depois também parte de cada um de nós. Eu, por exemplo, eu ressalvo a importância de lermos imenso. Também ressalvo a importância da cultura geral, é muito importante termos cultura geral, e isso nota-se imenso em questões do dia-a-dia, ou até quando um familiar nosso, por exemplo, nos coloca alguma dúvida jurídica. Eu lembro-me perfeitamente de alguns professores, mas neste caso em concreto o professor Vera Cruz, que toda a gente conhece, obviamente,
Lembro-me perfeitamente do professor Vera Cruz dizer-nos que era muito importante termos uma cultura geral, termos bases do conhecimento mundial, nacional, termos imensa cultura, porque isso dá-nos outro tipo de vocabulário, dá-nos outro tipo de estudo e também reforça um bocadinho mais o nosso conhecimento. Agora, respondendo diretamente à segunda questão da Bruna, relativamente à minha escolha de mestrado, a turma era ligeiramente maior, eu realmente na parte escolar notei que a turma era ligeiramente maior, éramos cerca de, é assim, sou sincera, quando começámos o curso, se não me engano, nós éramos 60 alunos no primeiro ano, éramos para ser menos, mas éramos 60, claro que metade é que chegou ao fim, muitos deles optaram por outros cursos ou não quiseram realmente seguir a faculdade, acontece obviamente, mas as turmas no mestrado são mais ou menos 40 alunos, depois depende se escolhemos a turma da noite ou de manhã, não sei se respondi à questão da Bruna, mas espero que sim. E também espero que possa ter tranquilizado um bocadinho a Francisca e os outros estudantes relativamente à questão do conhecimento, porque inevitavelmente nós vamos sempre com medo para junto de outros estudantes, se realmente temos o mesmo conhecimento. Principalmente isso aconteceu-me também na questão do moot court, que o professor João Galhofo já teve a oportunidade de falar, mas aconteceu-me imenso também na questão do moot court, tinha medo de fazer, em palavras mais vulgares, digamos, fazer má figura à frente de outras pessoas, mas realmente acho que tínhamos imenso conhecimento e imenso potencial, só precisava de ser explorado. Obrigada. Margarida, desculpa, fez-ela esperar mais um bocado, mas vou só dar a palavra à Susana para responder à questão da Bruna e depois passo para si. Margarida, já respondeste à pergunta da Bruna, correto? Mais ou menos, então responde a seguir à Susana. Susana. Desculpa, Francisca, eu vou ter que pedir que me repitas a pergunta da Bruna. Eu vou ter que pedir à Bruna para repetir a pergunta, porque eu nem sequer percebi muito bem quando ela fez. Bruna, podes repetir outra vez? Sim, eu posso repetir. Então, a minha pergunta era se em termos de ambiente na faculdade, na turma, métodos de avaliação, se variava muito entre a nossa universidade e, neste caso, a Católica. Ok, desculpa, Bruna, ter-te feito repetir a pergunta. Então, eu também sou da Católica e eu sou o completo oposto daquilo que o Tomás disse. Talvez seja porque o meu mestrado é de fiscal e os fiscalistas são todos um bocadinho à parte do direito e basicamente a minha turma nós damos-nos todos bem, nós somos 20 e estamos os 20 juntos no intervalo. Nós estamos os 20 todos juntos, sempre a conversar. Não existe, ok, existe aquela competição normal, mas bastante saudável, no entanto nós cooperamos uns com os outros. Por exemplo, se alguém tem uma dúvida, vai toda a gente ao grupo da turma e responde a essa dúvida. Nós efetivamente até temos um grupo de Facebook com os professores, podemos pôr as dúvidas diretamente no grupo e eles respondem-nos às perguntas assim. Nós podemos falar que nós temos os números todos dos nossos professores, se precisarmos de alguma coisa basta ligar. E é basicamente uma pequena família dentro do mestrado fiscal, é totalmente o oposto daquilo que o Tomás disse. Portanto, eu acho que em termos de ambiente não difere muito da Católica para a Europeia. Quanto aos métodos de avaliação, isso sim é completamente diferente. Eu sei que não é assim em todos os mestrados da Católica, mas, por exemplo, eu tenho exames de 1 hora apenas. Por exemplo, eu tenho que resolver um caso prático de IVA, que ainda demora algum tempo, porque nós temos que calcular e saber os exercícios e classificar tudo, numa hora. Ou então fazer um caso prático sobre IRC numa hora. O que requer muita prática, é verdade, e é totalmente execuível dentro de 1 hora, mas nós, enquanto estudantes, temos sempre aquela pressão de termos apenas 1 hora para fazer um caso prático, quando na realidade nas outras universidades tínhamos pelo menos 1h30, 2, e existia mesmo na clássica quem tivesse 3 horas. Depois, com a pandemia, aquilo que se alterou bastante foi o facto de todos os nossos exames serem mudados para provas orais, de meia hora, e deixámos de ter, pura e simplesmente, exames escritos. Eu sei que a Católica tem a plataforma do TestWe, que acho que é semelhante ao Blackboard, e, no entanto, nós não a usamos, pelo menos no meu mestrado nós não a usamos. Todas as minhas provas agora têm sido feitas oralmente,
com toda a matéria do semestre, que normalmente é bastante, mas nós conseguimos, como é tudo muito prático, nós conseguimos fazer facilmente uma prova oral numa meia hora. Margarida Tempera. Pronto, então a minha turma na Faculdade de Direito era bastante pequena, tínhamos alunos brasileiros e alunos portugueses, a maioria alunos brasileiros, e foi com os alunos brasileiros que eu criei uma maior ligação, porque senti que entre os portugueses havia uma grande competitividade. Era sempre ver quem é que prejudicava o outro, quem é que mandava abaixo, e entre os brasileiros não, entre os brasileiros havia uma relação de entreajuda. Face aos exames achei bastante semelhantes. O único problema que eu senti foi em relação aos relatórios, porque eu não estava muito habituada a fazer relatórios e na mestrado eu tinha que fazer relatórios em todas as unidades curriculares e eu nem sabia fazer um relatório. Bem, não sabia como é que se devia começar, não sabia o nome que palavras, não sabia os formatos, não sabia nada. Então foi aí que senti mais dificuldade. Portanto, é isso. Obrigada, Margarida. E agora vamos passar a palavra à outra Margarida. E depois a Inês Pereira fez aqui uma pergunta no chat e se quiser depois fazer em voz alta nós agradecíamos. Se não quiser, eu também depois posso ler a pergunta e os nossos oradores respondem. Margarida. Bom, eu era só para dar uma chega à pergunta da Margarida sobre os estágios, mas o senhor professor já respondeu, mas a minha única chega é que a escolha do estágio, do escritório e do patrono deve ser sobretudo movida por aquilo que nós queremos para nós, para a nossa vida profissional, tendo sempre diante de nós o nosso objetivo. E só isso, esse deve ser o critério. E claro, também a paixão pela área do direito que, sei lá, que nos cativou mais durante o curso, portanto eu acho que essa escolha deve ser movida por esse objetivo, e se for movida por esse objetivo já é assim um super passo, porque pelo menos eu não escolhi nada, eu nem tinha objetivos nenhuns, eu sabia que o próximo passo era o estágio da ordem, e portanto eu até acabei por estagiar com uma pessoa em prática individual, gostei muito do meu estágio, mas agora se puder contribuir para que outros colegas façam umas escolhas mais informadas e mais direcionadas, mais alinhadas com os seus objetivos de vida, acho que esse deve ser um dos principais critérios de escolha, se não o critério de escolha. Obrigada, Margarida, por mais uma intervenção positiva. Queria perguntar à nossa Inês Pereira se queria falar no microfone ou se queria que eu lesse a pergunta. Não, Francisca, eu posso ler, obrigada. Então eu queria deixar duas questões, são questões genéricas. Uma é um bocadinho tendenciosa, porque enquanto atual aluna finalista gostava de saber quais eram os conselhos, as dicas que acham mais importantes para esta reta final. E a outra pergunta é se tem sugestões para que possamos melhorar o reconhecimento do curso, para que o curso tenha maior sucesso e desde já agradecer-vos a vossa disponibilidade por fazerem esta partilha. Obrigada, Inês. Agora se calhar vamos fazer por ordem, vamos começar pela Susana que está aqui primeiro, depois a Margarida, o Tomás. Onde é que está a nossa Ana? Pronto, vamos para a Ana, volto. Susana, podes começar. Eu não estou aqui, não saí. Desculpa. Não faz mal. Começamos por ti, Susana. Quanto às sugestões e conselhos, bem, eu acho que é um bocadinho de senso comum isto, não é? Eu acho que um dos mais importantes é talvez as línguas. Isto porquê? Eu tinha até agora o nível B1, B1, B2 e estou a terminar o nível C1. Isto porquê? Porque eu estive numa job shop e estava a fazer uma entrevista e a senhora dos recursos humanos diz-me: você era totalmente elegível para uma entrevista com um sócio, o único problema é que não preencho um dos requisitos. E eu, mas sou elegível, qual é o requisito que eu não preencho? Se me pudesse ser, pronto, para melhorar. E ele assim, não tem o nível C1. E eu, pronto, ok, mas é muito importante. E a senhora diz-me que o nível C1 é o mínimo que se deve ter se queremos ir para certas firmas de advogados. Portanto, eu acho que talvez seja o inglês, porque hoje em dia é fundamental e é quase um dado adquirido, todos nós sabemos falar inglês, não é? Mas acho que talvez melhorarmos o nosso inglês para termos, por exemplo, não digo fazerem um curso, mas melhorarem de certa forma a conseguirem estabelecer um certo nível de inglês ou um C1, porque um B2 já não vale a pena. Depois, para além do inglês, acredito também que seja importante outras línguas, porque hoje em dia existem escritórios que pedem
fluência em alemão, francês, espanhol, e muitos deles têm isso como fator eliminatório. Por exemplo, não saber falar francês, fator eliminatório. Portanto, acho que apostar nas línguas enquanto são finalistas, talvez pronto, agora como estamos quase a acabar o segundo semestre, começámos há pouco tempo, não é? E vamos acabar também este ano, já não vale muito a pena estarem a ingressar num curso de línguas, mas acredito que, por exemplo, no vosso currículo ponham pretendo adquirir certa língua, ou pretendo aprender a falar certa língua, porque isso é importante para que também mostrem um bocadinho de prospeção, de que querem fazer coisas diferentes. O voluntariado é outro tipo de conselho que eu dou. Façam voluntariado, não do estilo de sejam obrigados a fazê-lo, façam-no porque querem, obviamente, mas muitas firmas dão isso como sendo uma coisa importante. Por exemplo, a PwC tem imensas ações sociais em que é colaboradora, e um dos pontos que eles nos perguntam é se nós fazemos voluntariado, ou se já fizemos voluntariado. Então eu acho que isso é um ponto importante também. Quanto às sugestões para melhorar o sucesso e o reconhecimento do curso, bem, é assim, eu acho que, como o professor João tinha dito, é uma coisa que vai durar algum tempo a ser feita, não é? Adquirirmos esse reconhecimento do curso, porque efetivamente temos 2 turmas de licenciados. Acho que nós somos poucos para poder haver um reconhecimento grande sobre aquilo que nós somos ou aquilo que nós fazemos, não é? Nenhum de nós é ainda advogado, é praticamente impossível sermos licenciados de Europeia e já sermos advogados. Portanto, eu acho que é uma coisa que vai durar com algum tempo, mas de certeza que o núcleo e até mesmo a universidade têm que apostar em várias formações, em vários acontecimentos que possam fazer com que a Universidade Europeia tenha assim um certo nome, não é? Mas obviamente é uma coisa que vai durar algum tempo até ser adquirida. Pedi aos restantes que fossem um bocado, conseguissem ser sucintos, porque já estamos aqui nas I43, portanto não queria ter que alongar muito mais isto. Por isso, Margarida, e depois o Tomás, e a seguir a Rita. Portanto, eu só tenho algumas dicas que, como são os últimos anos que vamos ter a estudar antes de começarmos a trabalhar, podemos aproveitar para fazer o máximo de cursos que conseguirmos em todas as áreas, quer seja numa área nossa, quer seja numa área que se aprenda, quer que seja nas soft skills. São os anos que vamos ter mais leves. Então convém aproveitarmos o tempo todo que temos. Portanto, acho que essa é a única dica que eu tenho. Mas Sim, a maior parte já foi dito. Voluntariado, línguas, estágios de verão são muito importantes, porque quem faz os estágios de verão depois são os primeiros a serem chamados para entrevista para o estágio profissional. Os mestrados não são nenhum bicho-papão, por isso também investam nisso, pensem na área que vocês mais gostam e enviem currículos. A maior parte das firmas começam quase um ano antes a recrutar, por isso quem vai sair agora só vai enviar currículos, agora já está atrasado, então invistam tempo em enviar currículos. E para melhorias para o curso, a maior parte já foi dito. A parte do gabinete profissional é muito importante, porque muitos de vocês não chegam a ter conhecimento de vagas. E de resto, outra coisa concreta é, por exemplo, vocês só podem fazer melhorias dentro de um ano depois de finalizarem a cadeira. Mesmo que fosse a pagar, se vocês pudessem no 4º ano fazer melhorias a 2, 3 cadeiras, é fundamental. Eu não conheço ninguém que no 1º, 2º ano tenha feito uma melhoria porque ainda não sabia a importância da média. E vocês só começam a perceber essa importância mais tarde. Rita. Os conselhos que eu dou, basicamente, também já foi tudo dito. Saliento o que a Susana disse, as línguas é um fator extremamente importante, resumidamente para ser assim muito rápido. As línguas, muito importante, voluntariado, extremamente importante, mesmo que não possam dedicar uma semana inteira ao voluntariado, se puderem dedicar 2 horas por semana, é uma excelente iniciativa. Outra questão que também considero importante e que acho que é um ótimo conselho, escrevam artigos, mesmo que não tenham a oportunidade de os publicar e guardem para vocês no computador ou mesmo manuscrito, isso acaba também por vos dar um bocadinho de sensibilidade jurídica, acaba por fazer-vos debater um bocadinho sobre o assunto, que eu acho que isso também falta muito, é nós debatermos determinados assuntos. Às vezes estamos ali muito calados, adquirimos o conhecimento só para nós, é bom nós assistirmos a palestras, conferências e podermos também debater
Isso é muito importante. Relativamente à parte da faculdade, coisas que podem fazer para melhorar. Penso que a professora Elizabeth e o professor João já mostraram que estão realmente empenhados em conseguir uma maior projeção, e penso que a forma como eles estão a planear fazer, e tenho a certeza que se vai concretizar, acho que é uma excelente opção. Não há muito mais a acrescentar. Não há muito mais a acrescentar, mas eu acrescento que mais uma vez vou sair daqui feliz, contente, porque pronto, já recebi umas mensagens de pessoas que tiveram que ir embora a meio, mas a agradecer imenso pela atividade. Parecia ser uma coisa assim pequenina, mas acredito que deve ter sido bastante informação importante para muita gente, porque isto nunca tinha acontecido anteriormente, e fico feliz pelo núcleo ter organizado isto e por termos feito parte deste crescimento na vida dos nossos estudantes mais uma vez. Agradecer outra vez à professora Elizabeth, ao professor João Galhofe e à Margarida, que teve intervenções bastante pertinentes. Muito obrigada mesmo, e está fora do país e esteve aqui connosco, divertiu-se e acrescentou coisas positivas nesta nossa tarde. Agradecer muito, 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 e dizer que sempre que o núcleo faça qualquer coisa, que vocês são bem-vindos a participar, e nós estaremos aqui de portas abertas também para vocês, para o que precisarem, para aquilo que nós conseguirmos fazer, porque foi para isso que nós voltámos a reerguer o núcleo com a ajuda do professor João, e estamos a trabalhar mesmo para deixar frutos positivos, principalmente a todos os nossos alunos, que são eles que no fundo merecem qualquer coisa da nossa parte. Professora? Eu posso falar só para me despedir e para dizer que anotei tudo que vocês falaram, e já vamos começar a arregaçar as mangas para fazer muitas das coisas. A questão do Tomás também está anotada, porque lembro que até nós conversamos que o Tomás até viria dar aulas comigo, e depois não soube mais o que se perdeu ali, mas tudo que vocês falaram está anotado, e eu queria aqui lançar uma proposta de nós fazermos encontros mais regulares, talvez, assim, para não maçá-los muito assim, mas todo final de semestre, assim, uma vez por semestre ou duas, quando, se Deus quiser, essa pandemia passar, até fazermos alguns encontros presenciais, fazermos algum piquenique por aí afora, alguma coisa para nós nos vermos e irmos trocando ideia, porque vocês é que são o suporte do nosso curso, e a opinião de vocês é que conta muito, muito, muito. Então, eu creio que essa vai ser uma rede muito importante para ajudar o nosso curso, que acho que o interesse de todos nós é esse, que o curso seja projetado e que seja conhecido. Só para dar uma nota rápida na aula de exploração vocacional da semana passada, foi dia 31, se não estou em erro, esteve conosco o presidente da Ordem dos Advogados, professor Luiz Menezes Leitão, e o doutor Luiz Silva, que também é advogado, está na área do estágio, na Ordem dos Advogados, estiveram a conversar com os alunos, uma aula aberta, ou seja, já chegou o nome da Europeia para o presidente da Ordem dos Advogados, pelo menos já é algum passo, e nós temos que continuar assim. E talvez fazer algum vínculo, que eu já fiquei aqui com mais ideias, mas não vou cansá-los, mas eu quero acabar com, eu sou professora de Direito Internacional, não quero saber de guerras, e não sei por que a Francisca disse lá que tem uma guerra muito grande para tentar divulgar a parte dos estágios e tudo. Então, vamos ver se acabamos com essa guerra, e até se nós não conseguimos ir por uma via, talvez pela via até do núcleo de estudantes, nós pudéssemos divulgar por aí os estágios e usar uma outra ferramenta, independentemente da espera de ficar a aguardar o núcleo, o departamento de estágio, que cuida de estágio de todos os cursos, e às vezes o nosso fica ali um pouquinho escondido. Então, nós fazemos esse trabalho, independentemente deles. Então, essa é uma sugestão, e um compromisso aqui, que eu não posso assumir para já, mas que eu queria muito, era ver se conseguia fazer a formatura dessa
turma agora que vai se formar, que é um compromisso que eu já tinha com a primeira turma, que não resultou, mas que ainda vamos fazer alguma coisa, que ainda vai a tempo, que ainda vamos chegar na terceira, ainda são poucos. Ainda vamos fazer uma festa com as 3 turmas, mas queria muito ver se conseguimos fazer aqui um encerramento, uma formatura com essa turma, com essa turma que está se formando agora neste ano. Vamos lá tentar isso. E agradeço o convite e foi muito oportuno, foi uma tarde muito bem passada e eu, por mim, ainda ficava aqui com vocês mais um bom tempo para ouvi-los e para matar as saudades. Um beijinho para todos, boa Páscoa e contem comigo sempre. Obrigada, professora. Pode também contar connosco quando precisar ligar para as ideias que a professora tem, que nós estamos aqui para ajudar mesmo. E obrigada a todos. E pronto, com muita pena nossa também, a nossa oradora Alcione não pôde estar presente, mas acredito que pronto, os que tiveram fizeram a diferença. Obrigada a todos os oradores e a todos os participantes. Muitos beijinhos. Tchau. Obrigada, beijinhos. E uma boa Páscoa a todos. Igualmente. Obrigada, igualmente.